Começa agora o Boletim da Rede Nacional de Rádio. Diariamente a gente traz para você informações, notícias, a previsão do tempo e os principais destaques da presidência, dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Boletim Rede Nacional de Rádio. As ações do governo federal para o cidadão brasileiro, em destaque com jornalistas da Rede Nacional de Rádio. Notícia. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em fevereiro, podem sacar a partir desta quarta-feira, dia 3, a 7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos também podem ser transferidos sem custos para uma conta corrente. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas como água, luz, telefone e gás, e de boletos ou ainda fazer compras em lojas virtuais. Em caso de dúvidas, o usuário pode ligar na Central Telefônica 111 da Caixa de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, ou consultar o site auxilio.caixa.gov.br. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira, dia 3, um prêmio acumulado em 65 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2425 serão sorteadas a partir das 8 horas da noite pelo horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, nas casas lotéricas ou pela internet. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, disponibilizou o cartão de confirmação da inscrição no sistema ENAD. No cartão, os estudantes inscritos pelas suas instituições de educação superior para o ENAD 2021, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, podem conferir informações como local e horário de aplicação da prova no ENAD, documentação de identificação exigida no dia do exame e os atendimentos especiais solicitados e aprovados. Para consulta e impressão do documento, o estudante precisa acessar o sistema do exame com a senha e o login gerados no portal do gov.br. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia da aplicação do exame. A prova do ENAD 2021 será aplicada no dia 14 de novembro aos concluintes de cursos de graduação de diversas áreas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Está marcada para esta quinta-feira, 4 de novembro, às 10 horas da manhã, a maior licitação já feita no setor de telecomunicações no país, o leilão 5G. De acordo com o Ministério das Comunicações, o leilão de radiofrequências irá impulsionar aplicações da última geração de internet móvel e impactar a atividade econômica. Até agora, 15 operadoras de telefonia apresentaram propostas para os lotes disponíveis no certame. E no dia 4 de novembro, os envelopes serão abertos pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A velocidade rápida, com um tempo de resposta menor, permite aumentar a quantidade de dispositivos e máquinas conectadas entre si. A expectativa é que todas as cadeias produtivas passem por uma transformação e gerem mais riquezas para o Brasil. O leilão do 5G será não arrecadatório, o que significa que os recursos levantados serão investidos em infraestrutura de comunicação e aprimoramento da conectividade em áreas ainda carentes de cobertura. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Gabriela Salles. Quer receber os destaques da Rede Nacional de Rádio no seu WhatsApp? Envie uma mensagem para 61 99 645 7037 com a palavra destaques. Laika era uma cadelinha que em 1957 vivia solta nas ruas de Moscou, pesava aproximadamente 6 quilos e tinha 3 anos de idade quando foi capturada para o programa espacial soviético. Originalmente, a chamaram Kudryavka, que significa risadinha, mas o nome que ficou mesmo foi Laika, devido à sua raça. O objetivo era lançar a cachorrinha para o espaço, a fim de conhecer os efeitos da viagem sobre os seres vivos. O Sputnik 2 foi lançado em 3 de novembro de 1957.
Os sinais vitais da Laika eram seguidos pelo controle em terra. Ao alcançar a máxima aceleração depois da decolagem, o ritmo respiratório do animal aumentou de 3 a 4 vezes em relação ao normal, e sua frequência cardíaca passou de 103 a 240 batimentos por minuto. Os dados telemétricos iniciais mostravam que, ainda que Laika estivesse agitada, estava comendo. A recepção de dados vitais parou entre 5 e 7 horas depois da decolagem. Durante anos, Moscou deu informações contraditórias sobre o destino de Laika. O Sputnik não estava preparado para regressar à Terra de forma segura. Já se sabia que Laika não sobreviveria à viagem. Em 2002, o cientista Dmitry Malashchenkov, que participou no lançamento do Sputnik, revelou que Laika havia morrido entre 5 e 7 horas depois da decolagem, devido ao estresse e superaquecimento. O Sputnik finalmente explodiu, junto com os restos de Laika, ao entrar em contato com a atmosfera em 14 de abril de 1958, após 163 dias e 570 órbitas em volta da Terra. No cinema, um filme sueco dos anos 80, chamado Minha Vida de Cachorro, mostra um menino que, entre outras questões, se pergunta o que foi feito da cadela Laika. História hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo. Pronto para o maior leilão de radiofrequência do país. Um marco histórico que vai permitir a implantação do 5G. É uma internet de resposta rápida e de alta velocidade. E o Brasil vai ter o 5G standalone. E nas fronteiras agrícolas é fundamental para a definição de estratégias e direcionamento de políticas públicas, principalmente aquelas cuja temática está ligada à descarbonização da agricultura e à recarbonização do solo, como o Plano ABC e o Programa Águas do Agro, ambos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e representante da coordenação do Comitê Estratégico do Pronassolos, Kleber Soares, destacou a importância dos solos para a agropecuária. O maior patrimônio do produtor rural chama-se os solos que ele é responsável. São primeiro os nossos solos que nós produzimos alimentos, fibra, energia e outras funcionalidades derivadas da agricultura. E esse momento é oportuno nós apresentarmos e disponibilizarmos esse mapa, porque é um momento em que o mundo discute e clama cada vez mais por uma agenda de sustentabilidade. Por meio desse trabalho desenvolvido pela equipe de pesquisadores da Embrapa Solos, em parceria com a Embrapa Agricultura Digital, será possível identificar quais são as áreas potenciais do Brasil para a prática da economia verde e que impactará positivamente no cumprimento dos compromissos brasileiros para a mitigação das mudanças climáticas. Segundo a chefe geral da Embrapa Solos, Maria de Lourdes Brefim, os solos têm um papel decisivo nas mudanças climáticas. Então esses mapas, eles têm muito a ver com essa linha de base, com esse entendimento, conhecimento do solo brasileiro na questão de carbono, especialmente para esse momento tão importante da COP26 e outro, que os solos agrícolas devem ser parte da solução de mitigação das mudanças climáticas. Os novos conjuntos de mapas estão disponíveis para consulta e download no portal de dados do Pronassolos. O ambiente virtual reúne em um sistema de informações geográficas mapas e dados de solos produzidos pelo Serviço Geológico do Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e permite o cruzamento entre alguns destes produtos a partir das seleções solicitadas pelo usuário. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Exame Nacional de Residência foi criado para selecionar profissionais da área da saúde para vagas em programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional. Foi a forma que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, encontrou de tornar o processo mais simples e mais justo. Profissionais da saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 8 de novembro em enare.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Para ouvir e baixar de graça todo o conteúdo, acesse redenacionalderadio.com.br. Para você, cidadão. O alistamento de título de eleitor não é exigido em lei. É obrigatória a apresentação da cédula de identidade, que pode ser substituída por controladores do exercício profissional, como a da OAB. O eleitor pode ainda utilizar o passaporte, mas ele só é aceito se contiver nome, filiação, data de nascimento, naturalidade e nacionalidade. A Carteira Nacional de Habilitação não é aceita por não conter nacionalidade e naturalidade. O documento apresentado deve conter nome atual e sem abreviaturas, inclusive de filiação, estar legível. Os homens devem apresentar o comprovante de quitação do serviço militar. É exigida também a apresentação de comprovante de residência. O título de eleitor é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos de idade. Não são obrigados, mas podem retirar o documento os maiores de 16 e menores de 18 anos. Você acabou de ouvir Para Você, Cidadão. Confira outras dicas de cidadania aqui na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Será que vai chover ou fazer sol? Frio na serra, calor na praia? De segunda a sexta, fique ligado na previsão do tempo em cada região, a temperatura nos estados e um destaque do clima para as cidades que estão comemorando seus aniversários. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo é na Rede Nacional de Rádio. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Brasília tem sol fraco, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante o dia. A temperatura varia entre 18 e 25 graus e a umidade relativa do ar vai de 60% a 95%. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, tem sol e muitas nuvens nesta quarta. Os termômetros indicam mínima de 21 e máxima de 34 graus. E a umidade do ar oscila entre 40% e 80%. Norte. O céu de Belém, capital do Pará, apresenta sol, mas também muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira. A temperatura varia de 24 a 32 graus e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 95%. O sol aparece em Porto Velho, mas a capital de Rondônia também terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus, e a umidade relativa do ar vai de 55% a 95%. Nordeste. Recife, capital de Pernambuco, tem pouco sol nesta quarta-feira e formação de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura vai de 21 a 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 85%. A cidade de Ingá, na Paraíba, comemora seu aniversário nesta data, quando há 185 anos foi elevada à condição de vila. E terá céu com sol, mas também muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila entre 22 e 33 graus e a umidade do ar vai de 40% a 90%. Sul. Florianópolis oscila entre sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros marcam mínima de 20 graus e máxima de 25. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%. Elevada a condição de município há 66 anos, a cidade de Munhoz de Melo, no Paraná, comemora seu aniversário nesta quarta, com sol e muitas nuvens. Temperatura variando entre 19 e 32 graus e umidade do ar indo de 30% a 80%.
Sudeste. O tempo na cidade do Rio de Janeiro varia entre sol com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira. A temperatura vai de 20 a 28 graus e a umidade relativa do ar é alta e oscila pouco, entre 80% e 100%. Localizada no sudeste do estado de São Paulo, a cidade de Gabriel Monteiro, fundada há 83 anos, inicialmente com o nome de Nova Olímpia, comemora seu aniversário nesta data, com sol e também formação de muitas nuvens. Temperatura varia entre 19 e 32 graus e a umidade do ar entre 40% e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 3 de novembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em 2 edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderádio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios